Estamos de volta aqui com 12 em ponto. Esse bate-papo aqui, porque a gente estava conversando na hora do intervalo com o nosso convidado, o deputado federal General Girão, que já está aqui na bancada conosco. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos que fazem o programa aqui, também que nos assistem. Muito obrigado aí pelo convite. Vamos começar essa entrevista, Thiago Rebolo, falando de um ponto polêmico que a gente já trouxe hoje aqui para o programa, que é a questão da aprovação do novo fundo eleitoral, né? Que foi reajustado no Congresso Nacional, passando aí dos 2 para quase 6 bilhões de reais, bilhões de reais. E o presidente Jair Bolsonaro já disse que ia vetar, depois voltou atrás, disse que não ia conseguir, né, porque tinha impedimentos legais. Hoje ele voltou a anunciar que é contra o fundo e que pretende vetar. E muita gente fica dizendo, mas a bancada de apoio ao presidente Jair Bolsonaro acabou votando a favor, né, do aumento do fundão. E aí, deputado, vamos explicar isso para os nossos ouvintes. A primeira coisa que eu queria dizer para todos vocês é o seguinte: entrem no portal da transparência e vejam quanto de fundo eleitoral cada um dos candidatos em 2018, 2020 usou. Eu sou contra o uso de fundo eleitoral para benefícios políticos individuais. Eu sou contra a existência do fundo partidário e do fundo eleitoral. Dinheiro público tem que ser usado para quê? Para servir ao público e não para servir aos partidos ou aos políticos. Eu sou contra, por exemplo, o partido político ter avião, ter carro, ter caminhão, ter casa, ter apartamento comprado. Não tem que ter isso. Agora, ninguém para poder pensar quem é que está custeando os deslocamentos de alguns políticos, tá certo? Que foram processados, ainda estão processados, foram condenados. Essa turma viaja de aviãozinho por aí com um partido que tem avião. Então, eu sou contra isso daí. O que aconteceu na votação na semana retrasada no Congresso Nacional é que nós tínhamos que votar o orçamento. Então, nós votamos a favor do orçamento. Os partidos todos se reuniram com as lideranças e o presidente da casa e definiram, das casas, né, porque foi Senado e Câmara de Deputados, a comissão é mista, definiram que o orçamento deveria ser aprovado. Para isso acontecer, todos teriam que votar a favor. Não poderia ninguém nem pedir voto, verificação de voto, verificação de quórum, votação nominal, que é um instrumento que nos cabe pedir. Só que o presidente da casa entendeu que estava sendo injusto com os deputados que somos autênticos, como eu e alguns outros. Então ele nos permitiu que após a votação, conforme o acordo feito para que o orçamento fosse aprovado, orçamento não, nós votamos a lei de diretrizes orçamentárias, não é o orçamento ainda. Isso. Está longe ainda de votar o orçamento, só em dezembro. Então nós concordamos em aprovar o orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias da União para o ano de 2022. Agora, esse fundão nós deixamos claro, mediante um requerimento nosso para o presidente da casa. Quem me segue nas redes sociais, @General Girão, vai ver lá no Instagram, no Facebook, que está lá o documento assinado por mim, dizendo que eu sou contra o fundo eleitoral especial. E muito mais ainda contra o aumento, a triplificação dele, de 2 bi para quase 6 bi, 5 bilhões e 700 milhões. E na verdade nem era o presidente da casa que estava conduzindo a votação, era o Arthur Lira, foi o vice-presidente que construiu essa manobra. Isso, é um absurdo isso daí. Eu sou contra totalmente, eu acredito que a gente não tem que votar em quem usa fundo eleitoral para se candidatar. Não votem. A população tem que ser clara nesse sentido. Do mesmo jeito como me cobram, e eu fico feliz porque eu sou cobrado de maneira correta, não votem em quem usa fundo eleitoral. Entre no portal para poder ver. Perfeito. Deputado, a gente até salientou aqui no início do programa, né, por questão de justiça, que realmente o presidente Bolsonaro tem se manifestado contra o fundo eleitoral, né, mas falando da votação em si, o senhor mencionou que houve um acordo aí das lideranças para votar os destaques, né, que são as sugestões de mudança ao projeto de forma simbólica. Mas o PSL, por ser a segunda maior bancada da casa, a bancada do governo de um modo geral, os deputados, se quisessem, poderiam ter reivindicado, não que a votação fosse nominal e que cada deputado pudesse colocar lá o seu voto, colocar a sua digital. Por que isso não foi feito? A liderança do PSL teve que ficar afeta à decisão do presidente do partido. É isso. Simplesmente isso. Certo? Então, não tinha como nós pedirmos a votação nominal, porque foi o acordo que o presidente do partido fechou também. É isso. É isso que a gente tem que acabar no Brasil. O Brasil tem que acabar com essa história de você, para se candidatar, ou para ter um mandato, você tem que estar junto a uma sigla partidária. Tem que acabar com isso. Por quê? Porque você entra num partido, como nós entramos no PSL, e quando você entra, você começa a identificar que tem algumas coisas que você não concorda, pô. E fica refém do partido. Fica refém do partido. Hoje eu sou um cara que eu sou refém do partido.
o partido me obrigou a fazer algumas coisas que eu disse assim, eu não vou fazer. Quando eu briguei com o partido, quiseram a minha expulsão, vocês devem estar lembrados disso daqui tudo, né? Suspenderam suas atividades. Suspenderam minhas atividades nas comissões, ainda bem que o ano passado não teve comissão, porque o presidente da casa, naquela oportunidade, achou que a pandemia não precisava ter comissão. Um absurdo a Câmara dos Deputados passar um ano inteiro sem funcionamento das comissões. Perfeito. Deputado, o senhor falando sobre essa questão partidária, o PSL foi o partido que elegeu o presidente, depois houve aquele racha interno, o senhor é da ala que tem mais afinidade com o presidente, mas existe aquela ala ali que foi para a oposição, né, ao presidente Jair Bolsonaro. Queria que o senhor falasse como é que está a sua situação partidária, né? O senhor ainda segue filiado ao PSL, né? E obrigado. Tem que permanecer nessa situação até que um novo partido seja criado, enfim, que o senhor possa conseguir a desfiliação. E eu queria perguntar se o senhor quais são as conversas que o senhor tem mantido nesse sentido do novo partido, e se essa sua decisão estará ligada à decisão do presidente Bolsonaro no que diz respeito à filiação dele para disputar as eleições do ano que vem. Isso, nós estamos junto com o presidente Bolsonaro nesse apoio ao governo, e com certeza não somente eu, mas os potiguares que estão também no ministério junto com ele, nós estamos aguardando ansiosamente a definição do presidente em relação a qual partido ele vai, para nós podermos nos posicionar. É claro que a gente tem procurado, eu estou sendo procurado também por alguns partidos, para que eles possam me acolher também lá, né? Existe uma reforma política que está sendo planejada, uma reforma eleitoral, na verdade, uma mini reforma eleitoral que o presidente da casa, o deputado Arthur Lira, está promovendo, que a gente acredita que isso vai estar pronto, aprovado agora no primeiro mês aí do segundo semestre. Você acha que é possível aprovar essa reforma política ainda já para valer no ano que vem? Sim. Já tem uma comissão especial com relatório pronto e vai ser alguma coisa que precisa ser feita para voltar a dar um equilíbrio a isso daí tudo. Porque o que a gente questiona? É um absurdo para você se candidatar, você ter que fechar uma nominata com 2 vezes o total de candidatos, 2 vezes o número de vagas para o total de candidatos. Aí você estimula exatamente a fraude eleitoral, porque você estimula a existência de candidaturas laranjas. Isso daí tem que acabar, a gente precisa acabar com isso daí. É claro que eu gostaria que fosse uma ampla reforma política, né? Que a gente tivesse, por exemplo, a unificação das eleições, o fim da reeleição. Tudo isso são pautas que nós colocamos como sendo pautas do nosso mandato, que a gente sabe que um deputado só não consegue. O senhor sugeriu aí, não sei se eu entendi bem, que o senhor é favorável ao distritão, por exemplo, em que só os mais votados entram, sem a necessidade da proporcional? O senhor é a favor? O que é justo, né? Mas não favorece justamente quem tem mais dinheiro? Não, até porque o dinheiro hoje, vocês têm uma limitação do uso do dinheiro. As doações são limitadas também. O dinheiro que você usa também tem limitação. O que precisa acontecer, e que a gente sabe que não acontece, infelizmente, são os órgãos de controle, e aí me desculpem aqueles que se sentirem atingidos, mas essa é uma verdade. Eu sou um homem público que fui eleito para poder mostrar onde é que estão os erros também na sociedade. Então, os órgãos de controle precisam atuar para coibir isso daí. Tá certo? Então agora, como eu estou cobrando aqui, por exemplo, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça, cobrando se estão acontecendo as fiscalizações correspondentes ao uso dos recursos para enfrentamento ao Covid. Tá? Eu estou cobrando isso daí. E uma das respostas que eu recebi, não vou dizer de quem, mas é um absurdo isso, eu estou questionando essa resposta, dizendo que não, nós avaliamos as contas do governo do Estado em relação ao uso dos recursos da saúde e não encontramos nada irregular. Caramba! Eles devem ter chegado depois daquele escândalo do consórcio do Nordeste, dos 5 milhões aí dos respiradores. Que aquilo dali é um crime. Ali é uma falha administrativa que é considerada como crime pelo Código Penal. Deputado Federal General Girão, 900 dias de mandato, o senhor que está no seu primeiro mandato, né? Foi eleito aí junto com o presidente Jair Bolsonaro, né? Nessa nova fase da política, digamos assim. O que o senhor está trazendo de prestação de contas do mandato? Principais ações pra gente. Principais ações. 900 dias é muita coisa, o senhor deve ter muita coisa para falar, vamos resumir aqui. 128 milhões de emendas colocadas, mais vários outros serviços e benefícios dos municípios. Nesses 128 milhões eu estou atendendo a todos os 167 municípios do estado. Nenhum município, independente da bandeira político-partidária do prefeito, nenhum município deixou de receber um recurso nosso. E o valor mínimo que nós mandamos foi R$100.038. R$38 é porque eu tive que carimbar o dinheiro que a gente está mandando com 38, porque chegava lá o prefeito dizia, não, esse dinheiro aqui que mandou foi o deputado A, B ou C, não foi o deputado General Girão.
Aí eu estou dizendo assim, não, verifique lá quanto é que é, no portal da transparência, o 38 que tem 38. Para diferenciar a sua emenda. Por que 38? Não é porque eu calço 38, não, é o calibre mesmo, né? O calibre 38, que é uma coisa que as pessoas precisam se lembrar. E é o número da Aliança pelo Brasil, né, que estava sendo articulado. Então a gente colocou emenda para todos os municípios e mais ainda, 1/4 dos municípios do estado recebeu recursos maiores do que R$400 mil. É claro que quem recebeu mais é quem precisa mais, né? Então Natal recebeu 28 milhões mais ou menos, Parnamirim, Mossoró, vários municípios recebendo recursos em função de demandas identificadas. Deputado Girão, eu estou vendo aqui no seu material, aliás, muito bem feito, parabenizar a sua equipe de comunicação, Juliana Manzano, espetacular. Turma boa, muito boa. Muito boa mesmo. E um item que me chamou a atenção aqui, que é uma obra importantíssima no Rio Grande do Norte, que é a duplicação da BR-304. Segundo consta aqui, você direcionou na LDO uma emenda para essa obra aqui. Mas a outra informação que eu tive sobre ela é que estava para fazer um estudo de viabilidade econômica para a concessão. Qual é o status dessa discussão aqui sobre o BR-304 com relação à emenda e a possível concessão dela para a iniciativa privada? Tem 2 pontos aí em relação à BR-304, porque a obra da Reta Tabajara também já é considerada 304, não é isso? Está dentro da BR-304. Deputado. E aí a sua emenda foi para a duplicação da Reta Tabajara e a duplicação completa da 304 até Mossoró que é uma outra obra que o governo está em estudo, inclusive prevendo uma parceria público-privada. Nós conversamos com o ministro Tarcísio, então respondendo por partes. A Reta Tabajara, quando nós chegamos em 2019 no nosso mandato, nós vimos que existia uma demanda para que a obra fosse retomada, né? O presidente Bolsonaro determinou ao ministro Tarcísio e aos ministros dele que vamos acabar as obras que estivessem inacabadas. Então, o 304 foi uma delas. A bancada colocou uma emenda de bancada na verdade era 16 milhões e meio, que depois caiu para 14 milhões e 600 por conta do Covid. A gente reduziu as emendas. Então, a bancada iria colocar uma emenda de bancada. Só que uma emenda de bancada só não seria suficiente. Aí, o pessoal do DENIT falou comigo, todos eles são conhecidos nossos, contemporâneos da academia, e eu então decidi colocar a minha emenda individual de 14 milhões e 600, na verdade era 16,5, para ajudar nessa duplicação, com o compromisso de que neste ano agora também, de 2021 para 22, que nós tivéssemos colocado de 21 para 22 não, de 20 para 21, que a bancada colocasse mais uma emenda de bancada para concluir a obra. Por quê? O que é que significa a Reta Tabajara ali? Um lado está sendo feito todo no concreto, o outro lado é para ser asfaltado, recuperado o asfalto. E aquela parte central ali de Macaíba, que é a última fase que vai ser concluída, a obra, ali vai ter que ser feito um trabalho, inclusive com obra de arte, viaduto e tudo mais. E a bancada, infelizmente, no começo desse ano, quando o orçamento que ficou atrasado foi decidido, a bancada resolveu, atendendo a um pedido da governadora do estado, retirar a emenda de bancada da Reta Tabajara para colocar para a compra de vacinas, que a gente sabia que eu avisei, não vai ser permitido a compra de vacinas, e vocês viram que até no final de tudo acabou não sendo permitido, aí o dinheiro não pôde mais ser utilizado para a Reta Tabajara. Até esse foi permitido, né? Foi permitido, só que os governadores acabaram não comprando mesmo. Olha, me desculpa, mas esse consórcio do Nordeste, para mim, deveria ter sido já receber um presídio especial lá na Papuda, um pavilhão, sabe? Cria um pavilhão na Papuda pro consórcio do Nordeste para poder botar todo mundo lá dentro, porque só fizeram desvio de dinheiro. E já tem investigação acontecendo, e eu espero que a CPI daqui do Rio Grande do Norte possa colocar, assim, as cartas na mesa em relação a isso. Então, a Reta Tabajara é uma situação. O ministro Tarcísio recebeu a informação de que isso tinha acontecido, e numa reunião dele com o ministro Fábio Faria, eles já teriam decidido de que recursos do orçamento do DENIT serão alocados, não sei de onde para onde, para que possa realmente essa obra ser concluída para a duplicação da Reta Tabajara. O restante da obra, que o ministro Tarcísio já se prontificou, ele disse que já tinha mandado fazer estudos para que essa duplicação do trecho até a divisa com o Ceará possa ser feito, e é isso daí sim, começando com a criação de terceiras faixas. Tá certo? Nos trechos críticos que já tinham sido identificados, as terceiras faixas iriam ser feitas. E na ação futura, com a privatização da 101 Natal Recife,
seria colocado nesse edital de licitação algum aspecto que a empresa que ganhasse lá assumiria também essa obrigatoriedade de fazer a duplicação completa de Natal, né, até Fortaleza, na verdade até Aracati. E o que é bem legal, porque a gente viu em outros momentos, né, deputado, o poder público ia lá, fazia todo o investimento na obra e depois concedia a iniciativa privada. Se a iniciativa privada tem o interesse de fazer a gestão, isso aí. que ela assuma do jeito que está e ela faça os investimentos e depois tenha, né, os lucros devidos do investimento que ela fez. Mas, deputado, o senhor falou agora há pouco sobre as emendas que o senhor destinou aí para vários municípios do estado. Quantos municípios no total? 167. Todos eles, né? Quando fala-se em destinação de emendas para os municípios, eu lembro muito do senador Stevenson, aqui quase sempre critica aí a forma como os municípios fazem a gestão desses recursos enviados de emendas parlamentares. O senador critica muito os municípios por não terem transparência. Ele, inclusive, disse que não vai mais mandar emendas para determinados municípios porque os municípios não prestam contas desse dinheiro que é enviado pelo mandato dele. No caso do senhor, o senhor tem tido dificuldade para acessar a prestação de contas desses recursos que, através do mandato do senhor, chegaram a esses municípios? O senhor tem tido essa prestação de contas por parte dos prefeitos? Como é que está esse relacionamento? Eu acredito que eu preciso acreditar essa situação à minha equipe do gabinete. Por quê? Porque numa matéria feita por um jornal aqui da cidade, do estado, né? Eles identificaram que eu fui o campeão de emendas executadas. Eu tive mais de 85% das emendas que foram mandadas. Que o senhor indica e o governo tem que pagar depois. Né? Isso. Foram executadas. Então, isso é importante porque significa que a gente não está perdendo dinheiro. E esses 15% aí de emendas que não foram, por exemplo, 1.200.000 eu botei aqui para o governo do estado do Rio Grande do Norte para construir um batalhão da PM lá em Mossoró. E o governo até hoje não construiu e não sei se vai construir. Isso daí nos deixa revoltados, porque você destinou um recurso que poderia ter sido utilizado, por exemplo, para pavimentar a Zona Norte aqui de Natal. Tá? Coisas que eu consegui colocar recursos para pavimentar agora parte da O governo diz ali. O que em relação a essa emenda? Diz que está na Caixa Econômica, diz que está faltando isso, está faltando aquilo, até, sabe, é difícil de você classificar isso daí, tá? As justificativas, sabe aquela conversa para boi dormir? É conversa para boi dormir, não tem justificativa não. Se quisesse ter feito, já teriam feito sim, com certeza absoluta. É só botar prioridade. Gestor tem que ter prioridade. Deputado, nesse segundo semestre o Congresso está em recesso, né? Quando os trabalhos forem retomados, quais serão as prioridades do Congresso? Será que vai dar para aprovar reformas importantes, reforma tributária, reforma administrativa, né? Uma expectativa muito grande também. Falando em reforma administrativa, eu vou até trazer uma notícia local aqui, mas que fala também sobre super salários, Thiago Rebolo. O Ministério Público do Rio Grande do Norte oficializou ontem, através de uma resolução, a criação de um novo auxílio saúde para promotores, procuradores e servidores do órgão. O programa de assistência entrará em vigor a partir agora do dia 1º de agosto e vai ser no valor de R$ 1.520 por mês para alguns promotores de justiça. Então, o Ministério Público, os membros que já ganham, né, o teto, salário, né, maior pago no funcionalismo R$35 mil. Pois é. E ainda enchem ali o contra-cheque de penduricalhos. A reforma administrativa vai acabar com esses privilégios? A ideia é essa daí. Nós precisamos sim unificar muita coisa no nosso país, tá certo? Essa daí é uma delas. É claro que enfim, cada categoria profissional tem as suas demandas e isso daí vai acabar entrando nas discussões com destaques. Eu acredito que as nossas reformas prioritárias para esse segundo semestre serão reforma tributária, reforma administrativa, essa mini reforma eleitoral, não chamo nem de política, uma reforma basicamente só eleitoral. Isso daí serão as 3 pautas prioritárias no Congresso agora nesse segundo semestre. Deputado, pegando um gancho que o Thiago comentou e também do que a Ana falou agora, primeiro parabenizá-lo eu até falei fora do ar, pela ação do senhor com relação a Poço Branco, né? Que tivemos aquela ação criminosa ali e o senhor já veio de pronto, já ajudando o município com recurso. Paralelo a isso, o que o mandato do senhor tem feito para uma valorização do dinheiro público, que a gente tem visto hoje em dia uma negociata de balcões. Alguns deputados negociam emendas, as prefeituras negociam esses apoios, e aí a corrupção, como o Thiago falou, falta transparência, falta um monte de outras coisas. Com relação a essa fala da Ana, eu acho que tem a ver ainda com esse falta de cuidado com o dinheiro público. Nós temos servidores públicos
que ganham absurdamente alto e agora ainda vem mais penduricado. Mas, paralelo a isso, o nosso presidente também colocou uma emenda aumentando o salário de generais que estão a serviço do governo também para que dobrasse o salário. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso e também só falar sobre essas emendas, o uso do dinheiro público, como é feito hoje no estado do Rio Grande do Norte, a nível do Brasil, o senhor deve ter informações sobre isso. Começando sobre Poço Branco, você sabe que às vezes é uma questão de sorte. Eu tinha sim uma autorização para colocação de emendas. E essa informação eu tinha recebido uns 4 dias antes do ocorrido desse acidente, desse incidente criminoso ocorrido em Poço Branco. E foi exatamente no dia que eu iria assinar a destinação das emendas. Então, naquela manhã, quando começaram a me ligar às 7 horas da manhã, um pouco antes, eu já parei e disse assim, não manda nada agora. Suspendi a remessa da informação e resolvi atender Poço Branco. Fora isso daí, nós também ligamos para o Ministério da Educação, porque 3 ônibus escolares, inclusive um deles novo, sem uso, tinham sido perdidos, né? Então, agimos junto ao FNDE, junto com o ministro Milton Ribeiro, e ele já autorizou o FNDE também a colocar Poço Branco na prioridade para receber ônibus que já estão comprados ainda esse ano, tá? Então, isso aí é importante. Não são só os recursos que nós mandamos. Atuação parlamentar também. Atua parlamentar, de forma parlamentar, atua junto aos ministérios para conseguir alguma coisa nesse sentido. Agora, em relação a esses aumentos de salários, eu sou contra isso daí, porque o Brasil vive um momento onde não pode ter reajuste salarial. Não tem como você ter isso aí. O que eu recebi de informação da assessoria do presidente do governo, da liderança do governo, foi que esse reajuste que foi feito lá nos salários dele lá era alguma coisa que ele era obrigado a fazer. Algum instrumento legal que tinha lá que ele tinha que fazer isso aí. Agora, para beneficiar somente generais que estão no governo, eu desconheço isso, de que tenha tido um benefício salarial para generais que estão no governo. O que houve lá, que a assessoria do presidente informou para nós, é que são reajustes nos cargos de ministros que ele foi obrigado a fazer, e aí abrange generais e abrange também outros profissionais. O que eu vejo de uma maneira geral é que resolveram colocar uma artilharia pesada em cima de algumas categorias profissionais, e nós militares entramos nessa daí, pelo governo do presidente Bolsonaro, ser ele um capitão da reserva do Exército e o vice-presidente o general da reserva também, entendeu? Então, eu acho que isso daí é uma pena, porque o que precisa ser valorizado é o merecimento, é a capacidade de trabalho do profissional, certo? Eu não questiono quem está ocupando o ministério A, B ou C, se o cara é diplomata, se ele é advogado, se ele é médico, eu não questiono, eu quero saber o desempenho profissional dele. Isso é que deveria ser valorizado para todas as unidades administrativas do país. Não, eu quero destacar aqui, até porque nossos generais, eu também tenho um verde oliva aqui correndo nas veias, nós temos generais preparados. O que eu questiono é que eles já têm um alto salário e agora conseguiram duplicar esse salário com o salário do Ministério, que eu também questiono essas atitudes aqui dos nossos promotores e de outros servidores públicos que estão cada vez mais aproveitando do dinheiro público para se enriquecer. Perfeito, são 13 horas e 32 minutos. Eu quero agradecer aqui a participação do deputado federal General Girão, aqui prestando contas aí da sua atividade parlamentar. Deputado, muito obrigado, viu? Muito obrigado também. Eu queria dizer o seguinte para vocês, essa informação que está na revistinha aí que a gente editou, ela também vai estar nas nossas páginas, @generalgirão, www.generalgirão.com.br. Isso vai estar nas nossas páginas. Alguns vídeos foram produzidos também com informações sobre os municípios. Eu não questiono os gestores municipais que recebem dinheiro, porque recebem emendas, porque eles têm a gestão na mão deles. Então, a população que sabe quanto que está sendo recebido pelo município, a população tem todo o direito de chegar e perguntar assim, olha, para onde é que foi esse dinheiro aqui que foi mandado pelo deputado A, B ou C? É importante a população fazer o seu papel de fiscalização também. Que a população acompanhe, o mandato aí. Isso, e os vereadores foram eleitos para quê? Fiscalizar. Para legislar e fiscalizar também. Então, se cada um fizer a sua parte, eu acho que nós teremos um Brasil perfeito. Deputado, para encerrar agora, sim ou não, quinta-feira vai ser votado lá o voto auditável impresso. O senhor é a favor ou contra? Nós precisamos de democracia e segurança nas eleições, certo? Então, quem quer democracia, quem quer garantia, quem quer segurança no que o seu voto foi colocado ali e será computado corretamente, precisa acreditar que tem que haver um voto auditável. Você veja só, até o jogo do bicho, que é um jogo ilegal,
tá certo? O jogo do bicho, quando você termina de fazer a sua aposta, você recebe um papelzinho lá com comprovante da sua aposta. Será que as eleições, o voto não precisa disso daí? Então, a gente é a favor sim, estarei presente no dia 1º de agosto agora, 15 horas lá no Midway. Obrigado, deputado Girão.